No Saber Direito desta semana, você vai aprender sobre a introdução ao direito administrativo sancionador, a lei de improbidade administrativa, a lei anticorrupção e o processo administrativo disciplinar. As aulas são com o professor Antônio Rodrigo Machado. Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso sobre a lei de improbidade administrativa. Eu terminei a última aula falando sobre o procedimento da ação de improbidade administrativa. E hoje nós vamos dar sequência para que você possa ter um momento de aprendizagem aqui na TV Justiça, de acordo com as suas necessidades, seja para a advocacia, seja para o exercício de uma função no Poder Judiciário e até mesmo você que vai estudar para concurso público. Então, nós temos aí 3 públicos que podem se servir do nosso bate-papo, do nosso diálogo sobre direito administrativo sancionador e, em especial, a lei de improbidade administrativa, a lei 8.429. Hoje nós vamos falar, então, sobre o procedimento da ação de improbidade administrativa. Essa ação, como na última aula você já sabe, essa ação ela poderá ser proposta tanto pela pessoa jurídica lesada, através da sua advocacia pública. Portanto, o ato de improbidade praticado contra a União Federal poderá ser ajuizado uma ação pela Advocacia Geral da União, que é o órgão de advocacia pública responsável pela defesa dos interesses da União Federal. Mas, como você também sabe, essa ação de improbidade ela poderá ser proposta pelo Ministério Público competente, no caso, o Ministério Público Federal. Então, a Advocacia Pública ou o Ministério Público propondo a ação de improbidade, ela será recebida ou não por um juízo. Se for um ato de improbidade contra a União, esse juízo vai ser um juízo da Justiça Federal, vai ser o Poder Judiciário Federal, um juiz com a competência para julgar uma ação de improbidade. Se for um ato de improbidade praticado em sentido contrário a uma pessoa jurídica de direito público, seja ela estadual, seja ela municipal, da administração direta ou administração indireta, inclusive nas pessoas jurídicas que são de direito privado, não pertencem à administração pública, mas receberam algum valor público, nesse caso, a competência será da Justiça Estadual, da Justiça Comum, provavelmente dentro da organização judiciária do seu estado, de cada estado, vai ser uma vara da Fazenda Pública, que vai ter a competência jurisdicional para julgar essa ação de improbidade. Então, proposta a ação de improbidade, o juiz ele vai receber aquela ação, vai receber não no sentido de já aceitar a sua tramitação, mas após o protocolo da ação, o juiz vai notificar o acusado do ato de improbidade para que ele se manifeste previamente aos termos da acusação que está sendo feita contra si. Esse juiz, ao notificar o acusado, ele vai dar ao acusado a oportunidade de levar ao juízo elementos que façam com que aquela ação não seja instaurada, façam com que o processo não seja efetivamente instaurado. Ao receber essa manifestação preliminar do acusado, o juiz competente ele poderá rejeitar a ação de improbidade, ele vai dizer que não existem elementos suficientemente relevantes para que a ação de improbidade ela seja instaurada contra aquele agente público e até mesmo contra o particular que atuou ao seu lado. Só para a gente relembrar, o STJ já decidiu, e é pacífico hoje dentro da jurisprudência brasileira, que o particular ele não responde sozinho a uma ação de improbidade. Ele pode até responder uma ação penal por crime contra a administração pública. Mas a ação de improbidade é uma ação sancionadora que vai ser própria dos agentes públicos. O particular, ele poderá responder essa ação de improbidade se ele se beneficiou do ato de improbidade, se ele agiu de alguma maneira para participar do ato ilícito ao lado do agente público. Mas sozinho, o particular não vai estar no polo passivo da ação de improbidade. Mas voltemos para o nosso procedimento judicial. Então, o juiz, ele recebe a manifestação preliminar do acusado e ele vai averiguar se a ação de improbidade ela tem elementos mínimos probatórios, indícios do cometimento da prática de um ato de improbidade. Se o juiz ele entende que não existe justa causa para a instauração, para o recebimento daquela ação de improbidade,
ele vai rejeitar a ação de improbidade e o Ministério Público ou a Advocacia Pública, seja qual for o órgão que apresentou, que propôs a ação de improbidade, esse órgão poderá recorrer através de uma apelação ao tribunal competente para julgar essa questão em segunda instância. Se o tribunal rever a decisão do juiz, vale lembrar que ele não vai condenar por ato de improbidade administrativa aquele acusado. Ele apenas vai ordenar que essa ação retorne ao juízo de primeira instância para que essa ação tenha a sua tramitação normal, a sua tramitação comum. Então, dessa decisão que rejeita a ação de improbidade, o órgão responsável pelo ajuizamento da ação poderá apelar, porque ali, em tese, o processo se encerraria em primeira instância. Havendo uma modificação no Tribunal de Justiça, o processo retorna e toma seu curso a partir do recebimento da ação. Se o juiz ele decide aceitar, ele decide receber a ação de improbidade, fundamentando a sua decisão, o juiz ele vai dar início à instrução processual. Só que antes disso, ele vai citar o acusado, o réu da ação de improbidade, para que ele apresente a sua defesa. Esse procedimento inicial, ele é um pouco confuso mesmo, porque o acusado ele vai se manifestar previamente, o juiz vai dar uma decisão e se ele recebe, aí é que o acusado ele vai ser citado e vai ter que apresentar a sua defesa, ou vai poder apresentar a sua defesa. Então, nós vamos ter, já no início da ação de improbidade, duas manifestações do acusado. A manifestação preliminar antes do recebimento e a defesa após a citação, que vai ser feita após esse recebimento por parte do magistrado competente. Vale lembrar que da decisão que recebe a ação de improbidade, é possível ao acusado que sofreu um prejuízo ali, porque o simples recebimento, a instauração de uma ação de improbidade, já traz uma mácula, já traz uma rotulação negativa contra o acusado, contra o réu. O agente público, principalmente os agentes políticos que respondem, que estão no polo passivo de uma ação de improbidade, não dá para dizer, não dá para negar que ele já tem ali perante toda a sociedade uma desconfiança. Ainda que nós saibamos que constitucionalmente nós temos o princípio da presunção de não culpabilidade, a instauração de uma ação de improbidade contra um servidor público, contra um agente político, essa instauração ela leva consigo toda uma carga valorativa negativa. Então, dessa decisão que recebe a ação de improbidade, o indivíduo acusado ele poderá apresentar um recurso, um agravo, e esse agravo vai fazer com que aquela decisão possa ser revista pelo tribunal, pela segunda instância, pelo Tribunal de Justiça competente, seja o Tribunal Regional Federal, de uma das 5 regiões do nosso país, seja um Tribunal de Justiça dos Estados. Um ponto interessante sobre a lei de improbidade e a ação de improbidade é que não existe o instituto do foro privilegiado nas ações de improbidade. O Supremo Tribunal Federal já decidiu assim, então as ações de improbidade, elas não vão seguir a regra, o regramento das ações penais e o foro por prerrogativa de função. O magistrado, nesse momento que ele decide por receber a ação de improbidade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, ela vem decidindo que naquele momento de análise das provas, dos indícios, da ação de improbidade propriamente dita, naquele momento o juiz ele vai fazer um julgamento que, na dúvida, ele vai tomar o lado da proteção do patrimônio público. É o chamado indúbio pro societatis. Nesse aspecto, se o juiz compreende que existe dúvida da presença de provas, da presença de elementos probatórios, ainda que indicados para a instauração da ação de improbidade, se existe essa dúvida, ao contrário lá do final, que na hora de condenar, na dúvida, o juiz deve ponderar muito mais deve ponderar o princípio da não culpabilidade e, se está com dúvida, deve absolver o acusado. Mas nesse momento inicial de instauração, de recebimento da ação de improbidade, se ele tiver dúvida, ele tem que instaurar. Se houver dúvida da prática ou não de improbidade, o magistrado ele deve instaurar a ação para que durante a instrução probatória a justiça possa
aparecer. Decidiu pela instauração, citou o réu trouxe documentos na sua defesa. Nós vamos ter aí uma tramitação muito parecida com a tramitação das demais ações civis. Lembremos que a lei de improbidade é uma lei que ela tem origem no regime jurídico administrativo. É uma lei que representa um dos objetos de estudo do chamado direito administrativo sancionador. Mas o processo da ação de improbidade, a tramitação, os procedimentos dentro de uma ação de improbidade vão ter um rito próprio na Lei 8.429, mas, no geral, vai seguir tudo aquilo que é determinado pelo Código de Processo Civil. Por óbvio, algumas das garantias que são previstas na Constituição aos acusados em geral, seja na esfera penal ou na esfera administrativa e também na chamada esfera civil administrativa, que é essa mistura entre o Código de Processo Civil e o Direito Administrativo Sancionador, é o caso da Lei de Improbidade Administrativa. Questões como ampla defesa, direito ao contraditório, com todos os recursos e meios a elas inerentes, tanto a garantia do contraditório quanto a garantia da ampla defesa, essas garantias constitucionais precisam delimitar a atuação do magistrado no segmento ao Código de Processo Civil. Questões como julgamento antecipado da lide ou até mesmo da imposição de sanções que não estão explicitamente previstas na lei de improbidade são questões que precisam ser limitadas dentro do poder jurisdicional que o magistrado possui. Mas voltando ao nosso procedimento. Apresentada a defesa, depois da citação, depois da instauração da ação de improbidade, o processo ele vai seguir o seu curso direcionado à instrução probatória. Então, o magistrado pode abrir prazo para uma réplica por parte do órgão que interpôs a ação, se tem novos documentos, se existem algumas provas que precisam dessa manifestação inicial. Isso pode ocorrer. Vai ser marcada, primeiro vai ter o despacho para definir quais são os pontos controversos e fazer a distribuição do ônus da prova, quem tem que provar o quê. Pode ser marcada uma audiência preliminar, mas nós vamos ter aí uma sequência da instrução probatória, ouvindo testemunhas, recolhendo documentos, provas periciais poderão ser produzidas, toda a instrução probatória é típica de um processo na área civil, mas sempre lembrando das garantias dos acusados em geral, estabelecidas na Constituição Federal, fazendo com que nós não possamos confundir uma ação indenizatória, uma ação de reparação, uma ação de direito consumidor, que vai ter a sua tramitação pelo Código de Processo Civil, com uma ação grave, como é a ação de improbidade. Então, os direitos e as garantias desse acusado precisam ser seguidos milimetricamente pelo juízo para que essa decisão que absolva ou condene esse acusado, para que essa decisão seja uma decisão tomada com muita justiça, com seguimento ao princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, mas sempre na defesa da moralidade administrativa. Terminada a instrução, aberto o prazo para as alegações finais, vem a sentença do magistrado, essa sentença poderá ser recorrida e nós vamos ter aí a necessidade de algumas discussões importantes ao longo dessa tramitação processual. Primeiro, naquilo que diz respeito à sentença, à decisão. Essa decisão, como nós já falamos na nossa última aula, ela poderá condenar o acusado à suspensão dos direitos políticos, e essa suspensão dos direitos políticos, que tem variação a depender da gravidade do ato de improbidade, vai fazer com que o cidadão ele esteja impedido de exercer diversos atos da vida civil, da vida comum, como, por exemplo, votar, ser votado, participar de concursos públicos. Tem uma série de limitações de que aquela pessoa que está com a sua cidadania suspensa, quando nós falamos de direitos políticos, nós estamos falando de uma condição do cidadão brasileiro. Então, essa sanção, a sanção de suspensão dos direitos políticos, é uma sanção muito grave que poderá ser aplicada ao acusado já nessa sentença. Multa,
perda da função ou cargo público, há um debate muito interessante na jurisprudência brasileira, porque a lei de improbidade, ela fala sobre a perda da função ou do cargo do indivíduo que praticou o ato de improbidade. Mas existe um debate dentro do STJ, que é o órgão jurisdicional responsável, o guardião da lei federal. Existe uma discussão na jurisprudência do STJ bastante interessante, em que lá no STJ é discutida, fica sendo discutida diariamente ou constantemente, se a perda da função ou cargo público será definida para o cargo onde o ato de improbidade foi praticado ou no cargo em que o indivíduo esteja ocupando quando do trânsito em julgado dessa sentença condenatória. Eu explico. Vejam vocês que quando o indivíduo pratica um ato de improbidade, vai levar um tempo para que essa investigação ela possa identificar o ato de improbidade, as circunstâncias em que o ato foi praticado, os envolvidos dentro desse ato de improbidade, se houve dano, se não houve dano, se é um ato de enriquecimento ilícito, dano ao erário, ofensa aos princípios da administração pública. Existe uma série de circunstâncias que vão precisar de um tempo até que a ação de improbidade seja ajuizada. Pois bem, muitas vezes o indivíduo ele pratica um ato de improbidade, ele tem uma conduta e essa conduta ela é exercida num determinado cargo. A ação demora a ser proposta. Depois de ser ajuizada, nós vamos ter uma tramitação aí que não é uma tramitação célere. Vai ter a sentença, dessa sentença cabe recurso, desse acórdão pode existir a possibilidade da interposição de um recurso especial ou de um recurso extraordinário. Então, nós estamos falando aí de anos até que aquela decisão transita em julgado, a decisão que vai condenar ou absolver o indivíduo por ato de improbidade administrativa. Nós vamos precisar fazer uma análise se a lei ela deixa claro quando é que o cidadão acusado de improbidade administrativa vai ter a detecção de qual é o cargo para a aplicação dessa sanção de perda da função pública. Eu explico. Se ele praticou se ele praticou o ato de improbidade administrativa no exercício de uma função de secretário municipal de saúde, passaram-se anos, ele deixou aquela função de secretário de saúde, fez concurso público, foi aprovado num cargo de magistrado federal. Anos e anos se passaram, ele já adquiriu até a vitaliciedade no exercício da função de magistrado federal. Mas aquele ato administrativo, pelo qual ele responde uma ação de improbidade, transitou em julgado. A sentença condenatória transitou em julgado, ela se encerrou, não cabem mais recursos contra a sua decisão. Ela vai passar a produzir efeitos, ela vai executar os termos da sua decisão, da sentença condenatória. Esse indivíduo ele vai perder o cargo de secretário da saúde? O cargo não existe mais, quer dizer, ele não ocupa mais aquele cargo, ele já deixou aquele cargo há muito tempo. Ou ele vai perder o cargo conquistado com base no concurso público. Pois bem, essa é uma decisão que o Superior Tribunal de Justiça vem, através das suas diferentes turmas, vem se posicionando ora num posicionamento, ora numa tese, em que a perda é de qualquer cargo público, seja ele o que ele ocupava quando da prática do ato de improbidade, seja um novo cargo público. A questão é, existe também, dentro do STJ, a tese de que a perda é única e exclusivamente do cargo onde o ato de improbidade foi praticado. Se esse cargo não é mais ocupado, essa sanção não poderia ser aplicada. A verdade é que cresce cada vez mais o posicionamento do STJ pela perda de todo e qualquer cargo público que esteja sendo ocupado quando do trânsito em julgado. Mas é algo bastante controverso e que há divergência, inclusive, na doutrina, não apenas na jurisprudência. Mas voltando às nossas sanções, essa sentença poderá aplicar a perda da função do cargo público, suspensão dos direitos políticos,
multa, o ressarcimento do dano sempre vai ocorrer. E aqui vale nós lembrarmos que o Supremo Tribunal Federal decidiu, ano passado, que o ressarcimento do dano, com base no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, ele é imprescritível. Nos atos de improbidade praticados de maneira dolosa, nós vamos ter a imprescritibilidade do ressarcimento do dano. O que é que significa dizer? Em regra, nós vamos ter a contagem de 5 anos a partir do final do mandato, do exercício do cargo em comissão ou da função de confiança. Nós vamos ter o prazo de 5 anos para a interposição dessa ação. Se essa ação for interposta depois desses 5 anos, nós vamos ter aí a declaração da decadência do direito de propor essa ação ou do direito de punir por parte do Poder Judiciário. Mas o Supremo decidiu que se o ato foi praticado de maneira dolosa, o ressarcimento do dano ao erário, ele pode ocorrer a qualquer tempo. Essa é uma decisão super importante do STF que garante ao Estado o ressarcimento de todo e qualquer dano que foi praticado por ato de improbidade administrativa na modalidade dolosa. Essa é uma tese jurídica definida pelo Supremo Tribunal Federal e que é importante que você saiba. Suspensão de direitos políticos, perda da função ou cargo público, incluindo aí, na minha explicação, a divergência que existe hoje na jurisprudência, se é o cargo onde o ato de improbidade foi praticado ou qualquer cargo público. A multa que vai variar de acordo com cada uma das sanções ou cada ato de improbidade, se é enriquecimento ilícito, dano ao erário ou ofensa aos princípios da administração pública. Uma outra sanção super importante que poderá ser aplicada nessa sentença é a impossibilidade daquele indivíduo, uma pessoa jurídica que ele represente, firmar contratos, subsídios com a administração pública, como nós já falamos, inclusive, na última aula. O que é importante a gente discutir aqui de maneira diferente? É a chamada dosimetria. A lei de improbidade administrativa vai falar que essas sanções poderão ser aplicadas de maneira isolada ou cumulativamente. O que significa isso? Significa que nem todo ato de improbidade administrativa vai ser considerado igual a um outro. Cada ato precisa ser analisado pela Justiça de maneira individualizada, com os seus pormenores, com as suas circunstâncias. Não dá para a gente confundir um dano ao erário de R$1 bilhão com um dano ao erário de R$500. Aliás, nesse exemplo já me obriga a dizer para você, fazer um gancho da jurisprudência do STJ, de que nas ações de improbidade não cabe a aplicação do princípio da insignificância. Então o STJ já declarou isso. O princípio da insignificância não vale para as ações de improbidade. Esse é um ponto que você precisa lembrar, que você precisa saber, é um ponto pacífico hoje na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Mas voltemos. Um ato de improbidade em que houve um dano de R$2 bilhões na administração pública, ele não pode ser analisado como um ato de improbidade que houve um dano de R$500 para o ente federativo, para a pessoa jurídica lesada. Isso porque as ações em sentido contrário a bens jurídicos protegidos pela norma, elas vão precisar de aplicação do princípio da proporcionalidade, princípio da razoabilidade. Esses princípios vão exigir que o cidadão, ao praticar um ato de improbidade, ele precise ter a sua conduta individualizada, analisada a partir das suas ações, das suas atividades, do seu interesse, do seu dolo, da sua culpabilidade. Não dá para uma sanção, aliás, para que as sanções da lei de improbidade sejam aplicadas sem qualquer tipo de ponderação. A dosimetria ela vai servir para isso, para que as maiores penas sejam aplicadas aos atos de improbidade mais graves e os atos de improbidade menos graves sejam também apenados, sejam também punidos, sancionados, mas com parcimônia, com proporcionalidade. Se você iguala um ato de improbidade praticado com corrupção explícita a um ato de improbidade praticado de maneira não corrupta,
mas que trouxe dano ao erário, que de maneira desonesta acabou trazendo um prejuízo à administração pública, os dois atos são atos de improbidade. Mas os dois atos não vão receber a mesma resposta punitiva da administração pública. Vale aqui também fazer um registro que nós teremos, por parte da administração pública, aqueles que são chamados de erros toleráveis, ou irregularidades procedimentais, ou irregularidades em si. O que significa isso? Vale lembrarmos que o ato de improbidade, ele sempre vai ser um ato que vai seguir um caminho, uma trilha, contrariando a legislação. Então, todo ato de improbidade vai ser um ato ilegal. Mas nem todo ato ilegal vai ser considerado um ato de improbidade administrativa. A improbidade administrativa, ela não é o mero erro da administração, a irregularidade ou a desatenção. A improbidade administrativa é uma ilegalidade qualificada com a desonestidade, qualificada com a má-fé, qualificada com a deslealdade. A improbidade administrativa, ela não pode ser confundida com qualquer ilegalidade, ela é uma ilegalidade qualificada com esses adjetivos que eu acabei de apresentar a vocês. A improbidade não pode sequer ser confundida com as infrações, as transgressões disciplinares, que é também um dos temas desse nosso curso de Direito Administrativo Sancionador. Mas o que você precisa saber é que a Lei de Improbidade Administrativa, ela foi criada, ela foi construída pelo legislador para punir a corrupção. Nós não podemos confundir improbidade com erros administrativos, ou erros até mesmo toleráveis, nem com a simples ilegalidade. Senão, todo habeas corpus, todo mandado de segurança ou toda ação anulatória contra um ato administrativo teria como consequência prática a interposição de uma ação de improbidade. E isso não é verdade. Existem atos administrativos que contêm vícios, vícios de competência, vícios de forma, vício de objeto, de motivo e até mesmo vícios de finalidade e que não necessariamente eles vão reproduzir o ato de corrupção. Então, nem toda ilegalidade pode ser confundida com improbidade. Mas o que é que nos interessa nesse momento da análise das sanções que poderão ser aplicadas pela sentença condenatória na ação de improbidade? É a dosimetria. A dosimetria vai fazer essa ponderação entre a conduta e as sanções que serão aplicadas. Obviamente que da sentença cabe recurso à segunda instância. Existe um debate muito interessante se há necessidade do chamado reexame necessário. Reexame necessário é quando a administração pública ela perde uma ação em primeira instância, ainda que o órgão responsável pela advocacia pública daquele ente federativo, daquela pessoa jurídica de direito público, se o órgão não recorra, ainda que o órgão não recorra, essa ação necessariamente terá que ser analisada pelo segundo grau, pela segunda instância. Então, existe um debate em jurisprudência até nesse sentido, de que há necessidade do reexame necessário se não houver uma condenação, se houver uma absolvição para o acusado. Isso vai de encontro a tudo aquilo que nós compreendemos como sendo os direitos dos acusados em geral, previstos na Constituição Federal. Então, no nosso entendimento, o reexame necessário é algo inconstitucional, porque faz com que seja revista uma condenação, no caso, uma absolvição, em favor do acusado de ofício, o que não combina com as ações judiciais de conteúdo sancionador. Ponto super importante, bastante controverso dentro desse procedimento da ação de improbidade. São as chamadas medidas cautelares. Lembram lá no início da ação, quando o juiz, após a manifestação prévia do acusado, e até mesmo antes de ouvi-lo, a depender dos argumentos que sejam apresentados na ação de improbidade, na acusação feita pelo Ministério Público ou pela advocacia pública, pela pessoa jurídica lesada, naquele momento que o juiz vai se manifestar sobre a ação, ele pode cautelarmente
definir pela indisponibilidade dos bens daquele acusado. Essa é uma medida cautelar destinada a fazer com que esse indivíduo ele não vá dilapidar o seu patrimônio e ele possa garantir ressarcimento ao Estado ao final daquela ação. É uma medida bastante controversa, a indisponibilidade dos bens, e nós temos também a possibilidade de bloqueio de contas, em que esse indivíduo tenha valores, tenha bens, tenha recursos financeiros para seguir a sua vida. Então, nós vamos ter aí duas medidas cautelares extremamente difíceis de serem aplicadas pelo Poder Judiciário, porque elas vão requerer uma fundamentação, elas vão requerer, inclusive, que o magistrado demonstre o risco de dilapidação do seu patrimônio. Porque, lembremos, na ação de improbidade também impera o princípio da não culpabilidade, fazendo com que o chamado comumente como princípio da presunção de inocência, a presunção de não culpabilidade, vai fazer com que aquele indivíduo, mesmo respondendo a uma ação de improbidade, ele não possa ser considerado culpado. Então, presume-se que ele não seja culpado. Mas, cautelarmente, a Lei 8.429, a Lei de Improbidade Administrativa, vai permitir que esse magistrado, em sentido de proteção à administração pública para garantia do ressarcimento do dano, esse magistrado possa decretar a indisponibilidade de bens do acusado e o bloqueio de suas contas. Outra medida cautelar que é bastante utilizada é o afastamento do agente público da sua função. Essa medida, ela pode ser decretada pelo juiz porque aquele agente público, ele exerce uma determinada função que muitas vezes é uma função estratégica, uma função importante. Então, o magistrado ele pode decretar o afastamento do indivíduo do exercício do seu cargo, exatamente para que ele não continue a prática delitiva ou para que ele não continue, para que ele não possa destruir provas ou se utilizar das suas funções em benefício próprio durante o curso processual. Essa medida, inclusive, ela pode ser usada não apenas pelo magistrado durante a ação de improbidade. Porque nós já falamos, e vale repetir, que os atos de improbidade administrativa definidos na Lei 8.429, eles também poderão ser apurados na instância disciplinar, na instância administrativa, pela autoridade da administração pública que exerce uma função de chefia aquele servidor. Dentro da hierarquia da administração pública, pode ser, dentro do poder hierárquico na administração pública, pode ser instaurado um processo administrativo disciplinar, que também é um objeto de estudo do direito administrativo sancionador, e a gente vai estudar nas próximas aulas. Essa medida cautelar de afastamento do servidor das suas funções poderá também ser decretada pela instância administrativa, pela instância disciplinar. Pelo magistrado e pela instância disciplinar, as duas autoridades poderão decretar como medida cautelar o afastamento do servidor. Também, em homenagem ao princípio da presunção de não culpabilidade, o servidor ele continua recebendo o seu salário, mesmo sem estar no exercício das suas funções, porque ele não pode ser prejudicado antecipadamente por algo que ainda não ficou comprovado que ele praticou, que ele cometeu. Nenhum tipo de ilícito, por enquanto, pode produzir efeitos em relação a esse servidor. Esses eram os pontos mais importantes da Lei de Improbidade Administrativa e que nós precisamos recapitular, principalmente as observações que eu fiz ao longo de toda a explicação do nosso processo de tramitação da ação de improbidade. Não cabe a aplicação do princípio da insignificância nas ações de improbidade. O agente público que é réu, que é acusado na ação de improbidade, ele não vai ter direito a foro privilegiado. O Supremo Tribunal Federal já garantiu que o ressarcimento do dano é algo imprescritível. A verdade é que a prescrição é a regra no direito brasileiro em homenagem, em decorrência do princípio da segurança jurídica. Existem exceções. Uma dessas exceções presentes na Constituição Federal é a imprescritibilidade do ressarcimento desse dano, tendo o Supremo Tribunal Federal garantido que nas ações
de improbidade por ato de improbidade na modalidade dolosa, né, com o elemento subjetivo do tipo, né, o agente, como nós explicamos na primeira aula, o agente, quando pratica esse ilícito, ele quis atingir aquele resultado, seja o resultado de ofender os princípios da administração pública, seja o resultado de garantir enriquecimento ilícito para si ou para outrem, seja um dano ao erário, tudo isso com um componente da desonestidade, da má-fé, da deslealdade. Então, nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal diz que aquele dano praticado em decorrência desse ato de improbidade doloso, ele poderá ser buscado, ele poderá regressar ao patrimônio do Estado, independente do prazo para a interposição dessa ação com o objetivo de ressarcimento. Outro ponto importante, existem algumas sanções que são aplicadas pela jurisprudência e que não estão explicitamente colocadas na lei de improbidade administrativa. Vou trazer dois exemplos. O primeiro deles, a primeira delas, é a sanção de dano moral coletivo. Em algumas sanções, algumas ações de improbidade, o magistrado competente, ele acaba aplicando, mesmo que não tenha existido dano material contra o erário, ele acaba aplicando o chamado dano moral coletivo, que é uma sanção oriunda da Lei de Ação Civil Pública e que algumas decisões judiciais vêm compreendendo como sendo uma sanção aplicável também ao agente que pratica o ato de improbidade. A jurisprudência não é pacífica, a doutrina majoritariamente se manifesta em sentido contrário. A aplicação de qualquer sanção nas ações punitivas que não estejam explicitamente no rol definido pela lei. Então, o dano moral coletivo é algo extremamente controverso, mas encontra espaço na jurisprudência do STJ atualmente. Paralelamente a isso, nós temos uma outra sanção que também não é explícita na lei de improbidade, que é a cassação de aposentadoria. A jurisprudência vem compreendendo como sendo possível, naqueles casos em que o ato de improbidade praticado por um agente público na ativa, esse agente público, durante a tramitação da ação, ou até mesmo antes, ele se aposentou. E aí, ele ficará sem a sanção da perda da função ou cargo público? Alguns julgados vêm decidindo no sentido de que, se ele se aposentou, vai existir a cassação da aposentadoria. Em sentido contrário a esse posicionamento, nós temos o fato de que a aposentadoria é um direito que o servidor adquire através da sua contribuição financeira ao longo do desempenho de seu trabalho, ao longo da sua vida funcional ativa. E o segundo argumento, em sentido contrário à cassação de aposentadoria enquanto sanção da lei de improbidade, é que essa sanção não está explícita na lei de improbidade. Portanto, não dá para a gente fazer uma interpretação abrangente, ampla, elástica do rol de sanções aplicadas por uma lei que tem como garantia, como bem jurídico protegido, a moralidade administrativa. Mas as suas sanções são sanções muito graves, portanto, o acusado vai precisar ter todos os fundamentos necessários a uma decisão justa para aquele que é acusado de algo tão grave como corrupção, como improbidade. Lembrando, e eu deixo isso sempre registrado, que uma das sanções da lei de improbidade é a suspensão dos direitos políticos, é a suspensão da sua qualidade, da sua característica, da sua caracterização de cidadão. Isso ela representa uma das medidas aflitivas em nosso ordenamento jurídico mais graves, fazendo com que nós precisamos ter todos os cuidados na defesa desses acusados, mas, obviamente, pensando sempre na garantia da moralidade administrativa, porque é um bem jurídico que nós precisamos proteger, é a probidade, é o dinheiro público. Aquele dinheiro que deve ser investido no serviço público, na execução do poder de polícia administrativa, nas atividades de fomento que o Estado precisa promover. Então, esse dinheiro é um dinheiro que precisa servir à coletividade. Então, nós precisamos de um julgamento justo ao acusado, mas nós precisamos também de métodos eficientes para a proteção daquilo que é coletivo, para a proteção da honestidade, da probidade no uso
dos bens públicos no uso dos recursos públicos. A lei de improbidade, como eu disse para você, faz parte do direito administrativo sancionador. Mas é muito comum que as pessoas falem que faltam leis para combater a corrupção em nosso país. E isso não é verdade. E eu explico por que não é verdade. Nós temos a lei de crimes de responsabilidade, lá da década de 50, 60, lei da ação civil pública, a lei da ação popular, lei de licitações, são diversas leis que formam esse sistema de responsabilização dos agentes públicos. Ok, estudamos aqui a lei de improbidade. Essa lei vai punir o agente público. Agora eu quero apresentar para vocês duas outras leis que vão nos ajudar a compreender melhor o direito administrativo sancionador. A primeira delas, e é a que a gente passa a estudar a partir de agora, é a Lei Anticorrupção, a Lei 12.846 de 2013. A segunda, na verdade, não é uma lei só, porque são várias leis. São os estatutos dos servidores públicos, que vão definir várias infrações disciplinares que esses servidores vão responder, vão ter que se defender dentro de um processo administrativo disciplinar. Fiquemos a partir de agora com a Lei Anticorrupção. A Lei Anticorrupção é a lei de improbidade das pessoas jurídicas. Vejam vocês que ao longo do tempo em nosso país, nós sempre discutimos o papel, dentro da corrupção, o papel executado pelos agentes públicos. Esses agentes públicos, principalmente os políticos, sempre tiveram contra si o dedo apontado da imputação de ilícitos, descritos no sentido geral como ilícitos de corrupção. Mas pouco se falava sobre o papel das empresas, dos corruptores. E a lei anticorrupção, ela vem trabalhar a responsabilização das pessoas jurídicas. Vejam vocês que eu não estou falando dos empresários. Esses também serão responsabilizados e já eram responsabilizados. Como eu falei para vocês, a ação de improbidade ela não pode ser apresentada, ajuizada, proposta apenas contra o particular, mas o particular responde quando ele agiu ao lado de um agente público. A lei anticorrupção, ela vai ter como sujeito passivo das suas sanções a pessoa que poderá sofrer as sanções inscritas, apresentadas no seu conjunto, já não são mais as pessoas físicas, mas sim as pessoas jurídicas. Nós vamos ter, como nós tínhamos na lei de improbidade administrativa, aliás, como nós estudamos na lei de improbidade administrativa, a partir de agora, a gente vai fazer um estudo da lei anticorrupção nos mesmos moldes que nós fizemos da lei de improbidade. A grande diferença é que no ato de improbidade administrativa, o sujeito ativo é o agente público, que poderá ter um particular ao seu lado. Já na lei anticorrupção, a gente não vai falar de ato de improbidade administrativa. A lei anticorrupção, lei 12.846, no seu artigo 5º, ela vai chamar essa conduta ilícita de atos lesivos à administração pública. Atos de improbidade, lei de improbidade. Atos lesivos à administração pública, lei anticorrupção. Na lei de improbidade, o sujeito ativo do ato de improbidade é o agente público com um particular ou não ao seu lado. Já na lei anticorrupção, o sujeito ativo do ato lesivo à administração pública, contra a administração pública, o sujeito ativo do ato é a pessoa jurídica. É a empresa, é uma associação, é uma sociedade. É aquela empresa que vai se aproximar do Estado e, de alguma maneira, vai praticar um ato ilícito, um ato de corrupção, um ato de improbidade. Sujeito ativo da lei da ação de improbidade, sujeito ativo do ato de improbidade, agente público. Sujeito ativo do ato lesivo à administração pública é a pessoa jurídica. Só uma observação, não confunda sujeito ativo do ato com sujeito ativo ou legitimidade ativa para a ação. Sujeito ativo do ato é o sujeito que pratica o ato ilícito. É quem pratica aquela conduta em sentido contrário ao mandamento legal.
A legitimidade ativa da ação é outra coisa. É o órgão público que vai ter a possibilidade, a competência, a prerrogativa para interpor a ação, aliás, para ajuizar a ação de improbidade. Sujeito passivo da lei de improbidade, da ação de improbidade, do ato de improbidade, é o mesmo sujeito passivo do ato lesivo à administração pública. Então, lei de improbidade e lei anticorrupção tem o mesmo sujeito de proteção. Quem pratica um ato de improbidade contra uma pessoa jurídica de direito público é a mesma pessoa jurídica que vai fazer o ato lesivo contra a administração pública e, nesse caso, a pessoa jurídica lesada pode ser a mesma do ato de improbidade. Eu explico isso com calma. Na lei anticorrupção, quem pratica o ato de improbidade é a empresa. Quem sofre esse ato de improbidade são as mesmas pessoas jurídicas da lei de improbidade. Pode ser o município, o Estado, a União, pode ser uma entidade da administração pública indireta e pode ser também diversas pessoas jurídicas que são controladas pelo Estado, né? São aquelas pessoas jurídicas que o Estado não incorpora enquanto entidade da administração indireta, mas o Estado compra participação nessas empresas. Isso é muito comum nas entidades da administração indireta de direito privado. Exemplo da Petrobras, que pode comprar participação societária em diversas outras empresas. E lembre-se, atos de improbidade, atos de corrupção serão sempre controlados pela administração pública onde tiver dinheiro público. Seja numa ONG, seja numa associação sem fins lucrativos. Se tem dinheiro público, esse ente, essa pessoa jurídica de direito privado vai levar consigo também o controle da administração pública. Terminada essa parte inicial da lei anticorrupção, que nós vamos completar na próxima aula, eu quero lhe fazer um convite agora a responder, a testar seus conhecimentos com base na lei de improbidade administrativa. Vamos fazer uma revisãozinha básica através do nosso quiz, que você vai acompanhar com a gente aqui agora na tela. Primeira pergunta. São atos de improbidade previstos na Lei 8.429 de 92. Letra A, crimes contra a administração pública. Letra B, fraudes contra fornecedores de empresa no ramo de bebidas. Letra C, dano ao erário e enriquecimento ilícito. Letra D, ofensa às regras de propaganda eleitoral. Vamos agora observar cada uma delas. A primeira, crimes contra a administração pública. A lei de improbidade não é uma lei penal, não é uma lei oriunda da legislação penal. Ela é de direito administrativo sancionador. Ela é uma lei que tem como objetivo a proteção da moralidade administrativa e que pode aplicar sanções, medidas aflitivas, mas não é uma lei penal. A linha A, a letra A, por exemplo, obviamente não é a correta. A letra B, fraudes contra fornecedores de empresa no ramo de bebidas. Nós estamos falando aí de atividade empresarial, de iniciativa privada. A lei de improbidade, ela não vai tipificar ilícitos praticados em sentido contrário a uma pessoa jurídica de direito privado, mas sim a administração pública. A não ser que nós estivéssemos diante de uma empresa pública, que não é o caso, essa letra B também não é a letra correta. A letra C, dano ao erário e enriquecimento ilícito. E a letra D, ofensa às regras de propaganda eleitoral. Vamos ver qual é a resposta certa? A resposta correta é a letra C, dano ao erário e enriquecimento ilícito. Artigos 10 e artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa, que são as espécies de improbidade administrativa, as principais espécies de improbidade administrativa, são para proibir o dano ao erário praticado com desonestidade e o enriquecimento ilícito que a lei de improbidade existe. A linha D não é a correta, porque nós estamos falando aí de um ilícito da área eleitoral, que poderia até, eventualmente, se fosse praticado com utilização de recursos públicos, resultar numa ação de improbidade.
mas teríamos que ter uma interpretação indireta para poder verificar qual seria a resposta correta e, obviamente, por exclusão, a resposta mais fácil e objetiva é a letra C. Vamos agora para a próxima pergunta. É sanção prevista expressamente na Lei de Improbidade Administrativa? A linha A, pena de prisão. A linha B, cassação de aposentadoria. A linha C, suspensão dos direitos políticos. E a linha D, a advertência. Vamos ver qual é a resposta correta? Por óbvio, uma das sanções mais importantes da Lei de Improbidade Administrativa, que nós falamos aqui ao longo de todo o nosso curso, é a suspensão dos direitos políticos, letra C. A pena de prisão é uma medida aflitiva da lei penal. A cassação de aposentadoria é uma sanção que muitas vezes é aplicada pela Lei de Improbidade, mas através de uma interpretação extensiva da sanção de perda da função ou cargo público. E no caso da letra D, a advertência, como vocês vão ver, é uma sanção oriunda do regime disciplinar. Em regra, é uma sanção aplicada pela administração pública junto àqueles sujeitos, agentes que estão sob relação de especial sujeição. Servidores públicos, agentes públicos. Vamos agora para a terceira pergunta, em que você, dessa vez eu tenho certeza que você vai completar 100% nas respostas corretas. Para a tipificação de ato de improbidade classificado como enriquecimento ilícito, A. Basta apenas a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso. Será que é essa a resposta? B. É necessário comprovar que o agente público praticou o ato com a vontade de atingir aquele resultado. C. Basta demonstrar que o agente agiu com negligência ou imprudência. E D. A responsabilidade é objetiva e, portanto, a defesa da sociedade só vai precisar demonstrar a autoria do ato. Vamos ver qual é a resposta correta? Letra B é a resposta certa. É necessário comprovar que o agente público praticou o ato com a vontade de atingir aquele resultado. Essa é uma questão super importante para a nossa revisão, para a nossa análise do elemento subjetivo exigido para a conduta enriquecimento ilícito. Vocês vão lembrar que o artigo 9º da Lei de Improbidade, que é a conduta de enriquecimento ilícito, não vai ser praticada, essa atitude, esse ato de improbidade não vai ser considerado se o agente público agiu de maneira culposa. Somente vai caracterizar a improbidade com base no artigo 9º, enriquecimento ilícito, que é receber dinheiro, utilizar um valor público para si ou para outrem. Essa modalidade ela vai exigir a conduta dolosa, que é a intenção de atingir aquele resultado, seja para receber o valor, seja para utilizar daquele recurso, daquele bem público, de agentes públicos, seja fazer com que um particular tenha acesso a essa utilização errônea daquilo que é do povo. Então, a resposta aqui está pedindo o seu conhecimento sobre elemento subjetivo do tipo. Na linha A, veja, basta apenas a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso. Isso aí serviria para uma responsabilidade objetiva, onde não seria necessária a averiguação da intenção do agente. Se o agente fez algo, praticou o fato, praticou o ato, teve um dano, há um nexo de causalidade entre uma coisa e outra, nesse caso aí, nós temos a responsabilidade objetiva, porque eu só vejo o objeto da ação. Quando nós estamos falando de acusação contra a pessoa física, a responsabilidade ela é subjetiva. Sempre. É importante saber qual era a intenção do sujeito. A responsabilidade do sujeito a partir da sua culpabilidade. No artigo 10, que é o dano ao erário, a gente pode ter a conduta de improbidade com base numa ação de imprudência, de negligência ou de imperícia, que são os elementos que formam a culpa, o ato culposo. E aí nós temos na letra C um exemplo daquilo que seria
possível no ato de improbidade com base no artigo 10 da lei, que é o dano ao erário. Porque o artigo 10, ao contrário do artigo 9º, do 10A e do 11, o artigo 10 aceita a modalidade culposa. Então, pode ser praticado um ato de improbidade, desde que feito com má fé, com deslealdade e cause dano ao erário, também na modalidade culposa. O agente tinha a obrigação de fazer e não fez. O agente tinha a obrigação de controlar e não controlou, foi negligente. Então, nesse caso do artigo 10, dano ao erário, admite-se a modalidade culposa. A nossa pergunta está se referindo a enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito só existe se for doloso, se o agente tinha a intenção de se enriquecer ou enriquecer alguém com a sua prática ímproba, com seu ato de improbidade. Na próxima aula, nós vamos retomar o assunto de direito administrativo sancionador, falando agora, nos aprofundando sobre a Lei Anticorrupção, a Lei 12.846 de 2013, a lei que vai julgar os atos lesivos contra a administração pública praticados pelas pessoas jurídicas, primordialmente pelas empresas que têm alguma espécie de contato com a administração pública. Espero que você esteja gostando das nossas aulas e lhe convido a ir para o próximo vídeo, continuar com a gente, porque aqui na TV Justiça o nosso objetivo é passar para você a melhor técnica jurídica, as melhores informações sobre o nosso direito, sempre com análise crítica, mas também sempre com a busca por justiça em todas as áreas. Seja muito bem-vindo e continue com a gente. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.